O avivamento no ministério do apóstolo Pedro veio por meio do batismo no Espírito Santo. E isso só conseguimos perceber entre o antes e o depois de Pentecostes. Olá, a paz do Senhor Jesus Cristo, nossa esperança. É uma alegria ter você aqui conosco em nosso canal, onde ministramos aí lições de escola bíblica dominical. Nesta oportunidade, nós vamos ministrar a lição de número 6, que tem o seguinte tema: o avivamento no ministério do apóstolo Pedro. Vai ser ministrada aí no dia 5 de fevereiro de 2023. Seguindo assim a temática central que está aqui do lado: aviva a tua obra. Acompanhe comigo aí, texto áureo. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes: varões judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório e escutai as minhas palavras. Atos capítulo 2, versículo de número 14. Acompanhe comigo aí. Verdade prática. A vida de um crente pode ser comparada entre o antes e o depois de um avivamento. A palavra-chave é esta palavra aqui, onde está no tema ministério. Ministério significa serviço. Nós já estudamos isso algumas vezes. Ministério significa serviço. A nossa lição ela está dividida aí em 3 objetivos. Primeiro objetivo, destacar característica do apóstolo Pedro. Nós precisamos destacar estas características. Segundo, o impacto do batismo no Espírito Santo no caráter do apóstolo Pedro. E 3, a igreja de hoje e o avivamento de Pentecostes. A leitura bíblica está em Atos capítulo 2, versículo 14 ao versículo de número 4. Enquanto você localiza aí, eu quero fazer um pedido muito especial para você que está assistindo essa aula. Você que ainda não se inscreveu no nosso canal, aqui na parte de baixo, se inscreva no nosso canal. Também deixe o seu joinha ali, deixando o seu like. E não se esquecendo de ativar o sino, para que você possa receber aí as notificações das nossas aulas aí no seu aparelho. E também, de antemão, eu quero aqui agradecer a cada um de vocês, a cada irmão, a cada irmã. O nosso canal aí tem em torno de um mês que foi inaugurado e para a glória de Deus nós já ultrapassamos aí 350 inscritos. Eu agradeço a Deus e a todos os irmãos que têm compartilhado os nossos vídeos. Deus abençoe ricamente a vida de vocês. Vamos para a aula, vamos para a leitura que está em Atos capítulo 2, versículo 14 ao versículo de número 24. Vamos fazer a leitura. Acompanhe comigo aí na tela. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse: varões judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo essa a 3ª hora do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. 2 pontos. Versículo 17. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne. E vossos filhos e vossas filhas, número 1, profetizarão. Vossos jovens terão visões e vossos velhos sonharão sonhos. 18. E também do meu espírito derramarei sobre meus servos e minhas servas. Naqueles dias profetizarão. E farei aparecer prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande dia, ou o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. 22. Varões israelitas, escutai estas palavras. A Jesus Nazareno, varão aprovado por Deus entre vós, com maravilhas, prodígios e sinais, que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmos bem sabeis. 23. A este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, tomando-os, vós o crucificaste e mataste pelas mãos de injustos, a qual Deus ressuscitou. Soltas a ânsia da morte, pois não era possível que fosse retido por ela a morte. Pois bem, a lição de hoje
ela fala a respeito aí do ministério de Pedro. Deixa eu só tomar uma água aqui. Ela nos fala aí a respeito do ministério de Pedro. Ela nos faz uma abordagem como aconteceu o chamamento de Pedro. E Lucas traz essa narrativa com muita precisão, a partir do capítulo 4, quando Jesus, ali no seu ministério, a gente estudamos a respeito disso, ele sai da região ali da Judeia, do deserto, e é conduzido pelo Espírito para iniciar na Galileia, na sua cidade, onde ele fora criado, em Nazaré. E ali Jesus ele vai para a cidade de Cafarnaum, e possivelmente depois da cidade de Cafarnaum, ele vai curar, no capítulo 4 de Lucas, ele vai curar a sogra de Pedro. No capítulo 5, Jesus ali está pregando. Jesus começa seu ministério sozinho, pregando, e conduz esse ministério de forma que ele começa ali orando, né? Primeiro orando, passa uma noite orando e começa ali a selecionar os seus discípulos. E a multidão ali, ela queria ouvir Jesus, a multidão apertava Jesus naquele momento. E quando Jesus ali no capítulo 5 de Lucas, ele vai pregar, ele usa justamente o barco de Pedro, de Simão ali, como púlpito. E através daquela pregação, através daquela manifestação da pesca milagrosa, é que Jesus ali vai começar a chamar os seus discípulos. Entre ele ali está Pedro. Primeiro Jesus chama André, que é o seu irmão leva a boa notícia para Pedro. A gente percebe aí que não havia uma inveja, mas ele queria dividir essa preciosidade de ter conhecido o Filho de Deus, o Cristo. E ali Pedro também é chamado por Jesus para conduzir ali o colégio apostólico. Então, nós podemos ver o ministério de Pedro. Pedro que nasceu na cidade de Betsaida. Bet quer dizer casa, casa da pesca, casa de Pedro, que ficava na região da Galileia, do lado do Mar Morto. Mas eu quero aqui destacar, a gente vai falar alguns aspectos aí a respeito do ministério de Pedro, mas eu quero destacar aqui, antes de falar de antes e depois de Pentecoste, eu quero destacar aqui, considerar as características do apóstolo Pedro. Isso é muito importante para o professor e também para o aluno, que a gente venha destacar algumas características referente aí ao apóstolo Pedro. Pois bem, o que podemos destacar dessas características é que Pedro era um homem simples e um homem obscuro. Pedro nasceu ali de uma família de pescadores, seu pai era pescador e era aquele homem simples, né? A vida dura, a vida de pescador não é uma vida nada fácil. Então, primeira característica, Pedro é um homem simples e obscuro. Segundo, o fato de ser pescador e o fato também de considerarmos alguns episódios nos evangelhos, nós podemos tirar a seguinte conclusão, que Pedro era um homem observador. Tinha a capacidade de observar sinais. Por quê? Porque o pescador precisa ter essa capacidade. Que sinais era esse? Aí eu coloquei aqui o vento, a maré, a sombra, a luz, os melhores lugares para se pescar e peixes. E você vai observar, quando a gente estiver ministrando aqui, essa questão da observância, que era uma característica do apóstolo Pedro. Terceiro, Pedro era um homem extremamente sincero. Essa sinceridade estava alinhada a levar ele, às vezes, a tomar declarações espantosas. Pedro era impulsionado, era um homem muito impulsivo diante de algumas situações ou de alguns aspectos, e diante disso, a sinceridade dele fazia com que ele fizesse determinadas declarações, e essas declarações eram declarações espantosas. Número 4, seu temperamento era o temperamento sanguíneo. O sanguíneo, ele é caloroso, amável e simpático. Agora, se alguém pisasse no dedo de Pedro, misericórdia. Pedro aí era tomado aí por um sentimento de justiça. A gente percebe isso
em alguns momentos ali, no episódio mesmo lá do Getsemane. Pois bem, também ele tinha altos e baixos. Como qualquer pessoa, ele tinha altos e baixos. Ele oscilava, apesar de tudo, ele conseguia, apesar desse, vamos dizer assim, apesar dessa característica dele, ele conseguia atrair pessoas, né, para o seu convívio ali, e também ele tinha um poder de adaptação muito grande, ou seja, ele tinha um poder de adaptação incrível, e a gente consegue também perceber isso no desenvolvimento do ministério de Pedro. E falando de altos e baixos, eu sempre indico aí para os professores que vão aí ministrar aula, que vão preparar a sua aula, eu indico este livro que está aqui do lado, do pastor Ciro Sanches e Borges. Tenho grande admiração por ele, é um homem de Deus, um servo de Deus, um teólogo, um mestre na palavra, e ele escreveu este livro, Pedro, o primeiro pregador pentecostal. Está aqui do lado. E eu quero fazer uma leitura da página 26. Esse livro fala do ministério de Pedro, Pedro como o primeiro pregador pentecostal. Ele traz uma abordagem muito ampla a respeito do apóstolo Pedro. Acompanhe aí na tela. Altos e baixos. Esses termos descrevem bem a trajetória de Pedro, mesmo depois de conhecer Jesus. Ele é a personagem mais contraditória da história. Preste atenção, oscilava como uma gangorra, desde os picos mais altos da coragem até as profundezas da covardia mais vil. Pedro foi como uma pedra bruta, burilada pelo Espírito Santo. De homem violento, tornou-se um homem manso. De um homem afoito e precipitado, tornou-se um homem ponderado. De um homem explosivo, tornou-se um homem controlado e paciente. De um homem covarde, tornou-se um gigante que enfrentou prisões, açoites e a própria morte com indômita coragem. Então você percebe aqui que essa declaração que o pastor Ciro Sanches e Borges coloca aqui, ela resume todo o ministério de Pedro, toda a característica de Pedro. Então nós vamos aí dentro do primeiro parágrafo da nossa lição. Primeiro parágrafo, Pedro antes do Pentecostes. Eu fiz aqui, nessa primeira parte, as duas atitudes de Pedro. Mas observe bem, que Pedro, eu coloquei aqui antes, tá vendo? Na parte de cima, Jesus chama Pedro diante de uma frustração. Por que eu falo diante de uma frustração? Porque Pedro passa a noite toda pescando com seu irmão, não pega sequer um peixe. E quando Jesus chega ali para ministrar diante daquela multidão, os dois estavam ali lavando a rede. Lavando a rede ali significa que eles estavam parando o ministério. Eles estavam ali parando aquela obra. Ou seja, era como se aquele dia fosse hoje, o dia não vai ser fácil. Hoje, pelo jeito, as coisas não estão nada indo bem. Mas era nesse momento que Jesus chega e Jesus traz ali a solução. Ou seja, naquele momento ali que Jesus primeiro, deixa as redes aí. Vem ouvir a palavra de Deus. Jesus prega a palavra, ensina a multidão. Depois Jesus vai pagar ali aquilo que ele emprestou o barco como púlpito. Agora você vai pescar. E quando ele vai pescar, que ele lança a rede, ele é obediente. Observe que Pedro era um homem obediente. Ele sabe, todos ali sabiam que ele pescou a noite toda, não pegou nenhum peixe, mas mesmo assim resolveu obedecer ao mestre. E quando ele obedece, aí o milagre acontece, a pesca milagrosa. É diante de uma frustração que vem uma grande bênção na vida de Pedro. Talvez você esteja aí ouvindo esta palavra e está diante aí de uma grande frustração na sua vida. Mas entenda bem, é diante de uma grande frustração que você pensa que não vai ter saída, que você está lavando a rede, que Jesus vai chegar. E quando Jesus chega, muda a situação. E quando Jesus chega, avivamento. E quando Jesus chega, ele alegra os nossos corações, como alegrou o coração de Pedro, a ponto de ele se jogar aos pés do mestre e adorar. E a partir daquele momento ali, Jesus fala para Pedro e os demais discípulos:
hoje vocês não vão mais pescar peixes, mas vocês vão ser pescadores de almas, pescadores de homens. Mas essas duas atitudes de Pedro, as duas atitudes de Pedro, nós temos duas aí. As duas atitudes. A primeira, coloquei aqui, sempre eu coloco um bonequinho aqui no meio, para mostrar que esse bonequinho aqui é Pedro. Pedro. Deixa eu colocar aqui, para identificar. Pedro, Cefas. Então, nós temos aí, em Mateus capítulo 16, versículo 13, eu vou abrir aqui e vou acompanhar com vocês a leitura. Deixa eu abrir aqui em Mateus. A gente vai usar muito aqui o texto, alguns textos, para a gente estar ministrando hoje esta aula maravilhosa. Mateus capítulo 16. Glória a Deus. Vamos fazer algumas leituras. Vamos pegar aqui a partir do versículo de número 14, 16, 14. E eles disseram, vamos pegar o 13. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o filho do homem? E eles disseram, esse aqui é os discípulos que vão dizer. Uns vão dizer que é João Batista, outros Elias, outros Jeremias, e um dos profetas. E aí Jesus pergunta para os seus discípulos: e vós, quem dizeis que eu sou? Aí Simão Pedro, que é aquele homem impulsivo, a gente já vê isso dentro dessas características dele, aquele homem impulsivo, ele toma a frente. E quando ele toma a frente, ele vai dizer assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então nós vemos aí uma posição elogiada da parte de Cristo, porque ele reconhece, ele toma a frente, ele toma a atitude. E uma atitude louvável, considerada. E aí no versículo 17 diz assim, Jesus vai falar: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. E também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E as portas do inferno, ou do Hades, não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus. E tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Então, você consegue perceber aqui a atitude, a primeira atitude, que é uma atitude elogiada. O próprio Jesus elogia. E eu coloquei aqui, ó. Aí que nós estamos vendo aqui um Pedro lisonjeado e grato pela resposta do mestre. Ou seja, ele estava feliz, o coração dele estava feliz, saltante de alegria, porque além dele responder corretamente, reconhecer o Cristo, o coração dele estava alegre. Então nós temos aí um Pedro elogiado por Jesus. A segunda atitude que está no mesmo texto, eu faço questão, é bom que você leia com seus alunos, é a reprovada. Por quê? Porque no versículo 21, Jesus ali começa a revelar para os seus discípulos que convinha ir a Jerusalém para morrer, para padecer, né, para ser entregue aos anciãos, os principais sacerdotes, os escribas, e ser morto, mas ao terceiro dia ele ressuscitaria. Mais uma vez você vê uma atitude declarada de Pedro impulsiva. Olha o versículo 22. E Pedro, tomando de parte, começou a repreender. Então você vê uma característica de um espírito de liderança, mas que vai tomar uma atitude na hora errada. Porque ele vai repreender aquele que estava discipulando Pedro. Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Ele falando para Jesus. Aí o versículo 23, Jesus respondeu, ele porém voltando-se disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Interessante. De repente, como uma engrenagem, isso aqui muda. Pedro, que foi elogiado no primeiro momento aí, daqui a pouco muda essa situação. Aí o que a gente vê agora? Olha a característica. Um Pedro pensando que estava agradando a Jesus.
Aquele Pedro que pensava que estava agradando Jesus, na verdade não estava entendendo o verdadeiro propósito de Jesus aqui na terra, que era nos salvar. E para salvar, ele tinha que morrer, ele tinha que pagar o preço, mas ele nos traz ali uma garantia: ao terceiro dia ele teria que ressuscitar. Mas o fato dele ser reprovado, Jesus não despreza Pedro de forma alguma. Jesus não despreza. Fato é que Jesus não despreza, porque ele vai participar do momento de glória de Cristo e também no momento de tristeza. Por que eu falo no momento de glória e no momento de tristeza? Porque lá no Monte da Transfiguração, lá poderia estar os 12 discípulos, mas a Bíblia declara que só tinha 3, Pedro, Tiago e João. Mais uma vez, Pedro, aquele que foi reprovado diante da sua atitude, ele estava participando do momento em que Jesus transfigurou-se ali, no momento que Jesus estava recebendo a revelação das coisas finais do seu ministério, referente à sua missão final do seu ministério. E ele estava naquele momento de glória. Mas também nós temos aí uma outra característica importante lá no Getsemane, que Jesus não desprezou ele. Por quê? Porque no Getsemane foram conduzidos ali 11 discípulos. Mas se a gente dividir o Getsemane em 3 partes, podemos dividir átrio, santo lugar e santo dos santos. Observe que ele deixa 8 discípulos um pouquinho atrás. Vamos dizer que ele deixou lá no átrio, mas ele entra com Pedro, Tiago e João no lugar santo. E ali ele começa a mostrar a sua intimidade. Ele começa a mostrar que ele estava triste, que ele começa a entristecer-se diante de Pedro, Tiago e João. E ele vai falar, olha, ele vai falar para Pedro, depois que ele vai estar lá no lugar mais reservado com o Pai, no Santos dos Santos, ele volta e fala para Pedro: você, Pedro, não pôde velar comigo 1 hora? Então observe que Jesus conhecia Pedro por dentro e por fora, que Jesus tinha aquele carinho por Pedro, ele conhecia as características, ele conhecia o temperamento de Pedro. Interessante que mesmo diante de suas atitudes, Jesus não desprezava Pedro. E aí nós temos uma outra, no parágrafo 2, Pedro nega Jesus 3 vezes. Para que a gente entenda a respeito de antes e depois de Pentecostes, eu sempre gosto de fazer aquela linha do tempo. Vou tentar usar um pouquinho do espaço que nós temos aqui. Aquela linha do tempo, você pode anotar essa linha do tempo. Então nós vemos aqui Jesus, a morte de Cristo. Ele morre na Páscoa. Primeiro dia, Jesus morre na Páscoa. Aí passa isso na sexta. Aí no sábado, nós temos aqui pães ázimos. Segundo dia. No terceiro dia, no domingo, fazer uma espécie de um túmulo aqui. Nós temos aqui o terceiro dia, primícias, ressurreição de Cristo. Então aqui, vamos lá, recapitulando. Primeiro dia, Páscoa, morte de Cristo. Sábado, pães ázimos, representa a pureza de Cristo. Terceiro dia, ressurreição, representa primícias, representa a ressurreição de Cristo. Após a ressurreição, nós temos aqui um período que abarca 40 dias que Cristo vai ficar na terra. Ele vai aparecer 3 vezes aos seus discípulos, 40 dias. Depois de 40 dias, Cristo, a nuvem, é assunto ao céu. 40 dias, ele fala da promessa, ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. O que é que nós temos aqui? 7 dias depois, nós temos no cenáculo Pentecostes, ou seja, da Páscoa até Pentecostes nós temos 50 dias, 40 mais 7, 47, mais 3, 50, são 50 dias. Então o ministério de Pedro, ele está dividido aqui, ó, Pentecostes. Então aqui é o ponto crucial, porque aqui nós temos um Pedro avivado, com o ministério avivado, e aqui nós temos um Pedro que há uma grande necessidade que a gente vai ver já já.
Só que o parágrafo 2, Pedro nega Jesus 3 vezes. Mas antes de negar Jesus, observe Mateus capítulo 26. Mateus 26. Mateus 26, versículo de número 33. Acompanhe aí na sua Bíblia, acompanhe com seus alunos. Deixa eu tomar mais uma água aqui. Olha a declaração de Pedro. Mateus 26, 33. Antes do Getsemane, viu? Mas Pedro respondendo disse-lhe: ainda que todos se escandalizem em ti, eu nunca me escandalizarei. Pedro estava fazendo uma declaração, mais uma vez, uma expressão muito forte. Pedro estava dizendo: olha, ainda que todos venham te trair, eu serei fiel até a morte. Eu serei fiel ao Senhor até o fim da minha vida. Declaração muito forte de Pedro. Mas você vê aqui um Pedro fazendo uma declaração expressiva e contundente. Só que lá no Getsemane, nós temos um Pedro que no momento mais difícil do ministério de Jesus, em que Jesus solicitou que eles orassem, que eles velassem, Mateus 26, versículo 40, você vê que Pedro está dormindo. Olha aqui, ó. E voltando para o seu discípulo, achou-os adormecidos. Aí ele vai se dirigir a quem? A Pedro. Jesus estava tendo a capacidade naquele momento de enxergar Pedro ali para ser um líder. Estava João. Por que não poderia ser João? Porque Pedro desenvolveu características de liderança para liderar a igreja de Cristo. O ministério de Pedro, a gente consegue perceber estas evidências. E ele diz assim para Pedro, disse a Pedro: então nem uma hora pudeste velar comigo, chamando Pedro à responsabilidade. E Pedro dorme. Só que nós temos aqui um terceiro ponto que eu coloquei. Pedro fracassa, ou fracassou. Pedro fracassa, versículo 26 e 34. Se você perceber, 34, para a gente ler. Jesus vai declarar, no 33, ele faz uma declaração forte. No 34, Jesus vai falar a respeito dessa declaração. Em verdade te digo, que nesta mesma noite, antes que o galo cante 3 vezes, me negarás. Antes que o galo cante. Não é um galo que vai cantar 3 vezes, não. Eu já vi pessoas dizendo que o galo vai cantar 3 vezes. Não. Primeiro ele vai negar 3 vezes, depois que o galo vai cantar. Olha o texto, olha a vírgula. Antes que o galo cante, tá vendo? 3 vezes me negarás. Louvado seja o nome de Jesus. Então observe que ele nega a primeira vez, ele traz Jesus a segunda vez, e na segunda, e na terceira, irmão, isso aqui é muito impactante. Lucas capítulo 22, acompanhe aí comigo. Hoje eu falei que nós vamos usar muitos textos aqui. Na hora que ele traz Jesus pela terceira vez, olha o que vai acontecer com Pedro neste momento. Ele está olhando Jesus e traz Jesus, ele nega Jesus. Olha o que o texto vai dizer no versículo 61 e 62. E virando-se o Senhor, olhou para Pedro. Eu queria voltar um pouquinho aqui. O 60 e 60, para a gente ver o contexto. E Pedro disse: não sei o que diz, e logo estando ele ainda a falar, cantou o galo. O galo canta. A terceira e última vez o galo cantou. 61. Aí o Jesus olha para ele, para Pedro. E Jesus, aquele olhar penetrante. Pensa aquele olhar penetrante, Jesus ali preso. Aquele olhar penetrante que penetra os olhos de Pedro até o coração, a alma de Pedro. Aquele olhar penetrante. E virando-se o Senhor, olhou para Pedro e lembrou-se da palavra do Senhor. Como lhe havia dito, ele lembrou. Antes que o galo cante, hoje me negarás 3 vezes. E saindo Pedro para fora, chorou amargamente. Meu Deus, que coisa tremenda isso aqui. O olhar penetrante de Jesus no coração, na alma de Pedro. E aquele momento Pedro saiu dali arrebentado. Como se o mundo desabasse na vida de Pedro. Pedro que declarava, fazia declarações expressivas para o Mestre Jesus. Agora estava ali diante de uma situação muito difícil. Tudo aquilo que ele
como se tudo aquilo que ele tivesse construído tinha vindo ao chão, toda a construção. Mas de fato, Pedro, não só Pedro, estou usando Pedro, mas os discípulos, em João capítulo 20, versículo 22, eles já tinham o Espírito Santo. Mas nós estamos falando a respeito do ministério de Pedro. O que é que Pedro precisava? Eu coloquei aqui a pergunta. Você pode perguntar isso. O que é que Pedro precisava? Eu vou escrever aqui para que você possa guardar isso no teu coração e na tua alma. Pedro precisava ser restaurado. Restaurado. Tá aqui, ó. O que Pedro precisava era ser restaurado. Então era isso que Pedro precisava. E Jesus vai restaurar Pedro. João capítulo 21, versículo 1 ao versículo 17, você pode estudar isso depois e discorrer. Porque Pedro, depois de quase no final aqui, ó, dos 40 dias, quase no finalzinho aqui, antes de Jesus ser assunto ao céu, Pedro estava ali pescando, triste, arrebentado por dentro, só que ele estava nu, estava despido. De repente aparece Jesus novamente ali, no capítulo de número 21. E Jesus ali começa a restaurar o ministério de Pedro. Eu queria até ler com você aí esse texto, aonde Pedro começa a ser restaurado por Jesus, que é a última fase, antes dele liderar a igreja de Cristo. Deixa eu falar uma coisa para você aqui. Tem muita gente em nosso meio, irmãos, que está liderando, que está pregando, que está ensinando, que está cantando, que está desenvolvendo atividades na igreja, mas a sua vida ainda não foi restaurada. Talvez é por isso que ainda não veio um avivamento individual no teu coração. É uma tristeza, é uma angústia. Como Pedro estava andando até despido. No sentido espiritual, fala das vestes espirituais ali, no sentido espiritual amplo, eu estou falando. Mas Jesus ali teve um cuidado com Pedro. Jesus vai restaurar. Pedro não podia liderar a igreja de Cristo sem antes ser restaurado. Vocês estão entendendo isso? Tem muita gente em nosso meio liderando, tem muita gente ferida, machucada. Não cicatriza porque não foi restaurado por Jesus. Não se permite ser restaurado por Jesus. E observe aqui, versículo 15, a sinceridade de Pedro. Depois de ter jantado, disse-lhe Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, ama-me mais do que estes? Agapás-me. E ele responde: Filocê, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Apacenta os meus cordeiros. Irmão, isso aqui a gente não tem tempo para discorrer isso aqui. E pela segunda vez, Jesus pergunta: Simão, filho de Jonas, amas-me? Agapás-me? Ele diz para o Senhor: Senhor, tu sabes que eu te amo. Filocê, apacenta as minhas ovelhas. E pela terceira e última vez, Jesus pergunta: Simão, ele não chama de Cefas ou de Pedro, ele chama de Simão, filho de Jonas. Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão então entristeceu por ter lhe dito pela terceira vez: Amas-me? Ele disse: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Naquele momento ali, pela terceira vez, Pedro foi restaurado. Pedro estava arrasado. Aleluia, glória a Deus. Precisamos ser curados, irmão, todos nós. Precisamos ser curados, precisamos ser restaurados para desenvolver a obra de Deus. Então nós vemos aí um Pedro com todas estas características, com todas estas atitudes. Mas depois de Pentecostes, depois que ele foi restaurado, Pedro estava pronto para receber o revestimento do poder de Deus.
Pedro estava pronto para ser batizado com o Espírito Santo, para se envolver nesse oceano do Espírito. Pedro estava pronto para se envolver na experiência do batismo no Espírito Santo. Por que eu falo isso? Porque depois de Pentecoste, aleluia, nós podemos ver um Pedro cheio do Espírito Santo, um ministério avivado. Aquele Pedro velho ficou para trás, aquele Pedro cheio de problemas, aquele Pedro com seu temperamento sanguíneo, com seu temperamento forte, agora foi transformado. Por quê? Porque ele se tornou o primeiro pregador pentecostal. Atos capítulo 2, versículo 14, Atos capítulo 4, versículo 1 ao versículo 4, nós vemos Pedro aí cheio do Espírito Santo, um pregador que ganha 3.000 almas, um pregador que ganha 5.000 almas, de 120 foi para 3.000, de 3.000 ele ganha mais 5.000, era um homem bravo na obra do Senhor. E ele também, juntamente com João, realiza o primeiro milagre. Aquele homem que colocavam todos os dias ali no templo, ele estava 40 anos coxo, aleijado. E entenda bem uma coisa, que um reino de Deus é um reino que recebe coxos e aleijados. Observe que Davi era um homem que a alma dele odiava coxos, aleijados, mancos, cegos. Mas um dia Deus teve que tratar com Davi, colocando Mefibosete na sua mesa para que comesse da mesma comida de Davi todos os dias. E aparece Jesus lá na frente no Novo Testamento. Jesus curando coxos e aleijados. E agora aparece Pedro realizando o primeiro milagre aí, juntamente com João. Coxos e aleijados. No sentido espiritual, esses coxos e aleijados representam nós, os gentios. Éramos nesta situação de coxos e aleijados. Quando eles rejeitaram o Cristo, o Mestre, essa oportunidade se abriu para nós. E hoje, para a glória e louvor do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós estamos curados espiritualmente, porque Jesus nos comprou, curou da enfermidade chamada pecado. Louvado seja Deus. Testemunha da ressurreição, Atos capítulo 4, versículo 31 e versículo 33. Enquanto o Sinédrio pagava aos soldados romanos para pregar uma palavra antes de ressurreição, a primeira fake news, para disseminar que Cristo não tinha sido ressuscitado, a igreja de Cristo primitiva depositava os valores dos seus bens nos pés dos apóstolos ali para que o evangelho pregasse. Pregue que ele, como testemunha de Cristo, pregue que ele ressuscitou. A igreja crescia pujantemente. Louvado seja o nome de Jesus. Aí nós temos o episódio de Ananias e Safias, o dom da ciência. Atos capítulo 5, quando eles mentiram ao Espírito Santo de Deus, mentiram à igreja de Cristo. Nós temos Pedro em Jope, quando lá na cidade de Lida, um homem por nome Enéas vai ser curado, lá em Atos capítulo 9. Dorcas, a costureira de Jesus, a costureira que costurava roupas ali para as viúvas, de repente ela fica enferma e morre. Aí Pedro estava em Lida, e aí manda chamar Pedro lá de Lida, e ele vem e ora por ela, e nós vemos aí o caso de ressurreição. Quando Pedro ora, ela ressuscita, ou seja, era o ministério de Pedro avivado pelo poder do Espírito Santo. Pedro na casa do centurião Cornélio, de um gentil, é extraordinário, Atos capítulo de número 10. Então, o que nós podemos observar aqui? O ministério de Pedro, ele foi absolutamente transformado depois da restauração, primeiramente, e depois do batismo, do revestimento de poder. Nós podemos ver aqui um Pedro totalmente diferente diante daquelas características que nós lemos aqui agora há pouco. Louvado e engrandecido é o nome de Jesus. E eu coloquei aqui, antes de caminharmos para a parte de número 3, eu coloquei 4 desafios do ministério de Pedro. 4 desafios eu coloquei. Aqui nós temos mais uma vez Pedro. Eu sempre faço esses desenhos. Pedro.
Às vezes, irmãos, para que Deus ele venha tratar em nós, ele vai fazer como fez com Pedro. Pedro conhecia o mar da Galileia como a palma da sua mão. Conhecia as estações, o vento, o dia que era bom para a pesca ou não. Ele tinha o domínio ali daquela região. E é justamente ali, no mar da Galileia, que a gente vai ver 4 desafios. Eu coloquei aqui 4 desafios do ministério do apóstolo Pedro. Tudo relacionado ao mar da Galileia. Primeiro desafio, nós temos aí a pesca maravilhosa. Através da pesca maravilhosa, olha o que acontece, Lucas 5, versículo 1 e 11, nós temos o chamado de Pedro. Primeiro desafio, né? Passou a noite toda pescando, e Jesus vai lá, lança a rede, Pedro. Acontece a pesca maravilhosa. A partir dali, aquela pesca que Pedro estava realizando significa o futuro de Pedro. Agora você vai ser pescador de homens. Isso é uma aplicação. Segundo, Marcos capítulo 4, versículo 35 e 41. A grande tempestade. Tudo isso revela o caráter do ministério de Pedro. Tudo isso revela o caráter do ministério de Pedro. Primeiro, a pesca, o chamado, a pesca maravilhosa, o chamado. Segundo, a grande tempestade. Fala das dificuldades do obreiro. Fala das dificuldades que Pedro ia enfrentar no seu ministério. Número 3, andar por cima do mar. Revela o caráter sobrenatural de Deus na vida do ministério de Pedro. Veja que tudo se encaixa perfeitamente. Mateus capítulo 14, versículo 22 a 36. Andar por cima do mar significa o caráter sobrenatural que ele ia viver no seu ministério. E o quarto e último desafio termina lá em João, capítulo de número 21, do versículo 1 a 17. Ou seja, mais uma vez nós vemos o quê? A pesca maravilhosa. Significa a restauração de Pedro. Tudo isso envolvia o ministério de Pedro. Esse avivamento que veio com o derramamento do Espírito e ele foi revestido de poder. E ele enfrentou todas as dificuldades. Ele foi chamado por Deus, enfrentou todas as dificuldades, viveu o sobrenatural de Deus na vida dele e ele foi restaurado para isso. Ele teve que ser restaurado. Louvado seja o nome de Jesus. A terceira parte da lição, a terceira e última parte, fala da igreja de hoje e o avivamento de Pentecostes, para a gente concluir. A igreja de hoje e o avivamento de Pentecostes. O primeiro parágrafo aí diz a igreja e o Pentecostes. O que nós podemos entender entre a igreja atual, que nós estamos vivendo hoje, e Pentecostes, é que nós estamos precisando urgentemente, como eu sempre falo, é mais do que uma necessidade, é uma questão de sobrevivência. A igreja precisa do avivamento porque o avivamento é o combustível que vai potencializar a igreja a realizar a missão aqui na terra como agência do reino de Deus. Eu vou repetir. O avivamento em nossas vidas, ou na vida da igreja como um todo, é o combustível enviado por Deus, potencializando a igreja para a realização da obra, da missão, a qual o reino de Deus, através da igreja, a qual o reino de Deus precisa ser proclamado nos 4 cantos da terra. Então, é o combustível enviado por Deus. Então, há uma urgência. Mas o que nós temos visto nos dias de hoje? Lucas capítulo 18, versículo 8, Jesus faz uma pergunta na sua segunda vinda. Achará fé na terra quando o Filho do Homem vir, quando o Filho do Homem se manifestar? Achará fé na terra? Porque essa pergunta, como se fosse uma pergunta para cada um de nós, achará fé na terra por causa da multiplicação da iniquidade. Mateus capítulo 24, versículo 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfria. Então o amor está se esfriando. O amor pelas coisas de Deus, o amor pela doutrina, o amor pela oração, o amor em buscar, ler a palavra de Deus. Né? A gente percebe hoje que a busca hoje é por um evangelho de facilidades,
é por um evangelho antropocêntrico, centrado no homem, que agrada ao homem, sendo que o evangelho ele tem que confrontar o pecado, tem que mostrar, revelar o caminho, nos levar a uma vida de santidade, para que possa nos conduzir a Deus, buscando a santidade. E o terceiro parágrafo ele diz: a igreja será arrebatada. E ele finaliza dizendo sobre as 10 virgens ali. 5 loucas e 5 prudentes. As 5 loucas e as 5 prudentes, um detalhe muito importante ali, todas elas dormiram. Todas elas cochilaram, que é um processo. Primeiro a pessoa cochila, depois a pessoa dorme. Cochilou e dormiu. Então é um processo. O avivamento também é um processo, porque ele também, a pessoa é despertada, depois de despertada, aí Deus aí levanta, depois de despertar essa pessoa, Deus aí conduz ela ao avivamento, através do arrependimento, através da busca, através da oração, através do perdão dos pecados, através de todos esses conceitos, a pessoa se volta para Deus e alcança aí o avivamento. Ou seja, Jesus não repreende elas pelo fato de ter cochilado dormindo. Jesus repreende elas porque não tinha o azeite. Faltava ali o composto principal para manter a tocha acesa, que era o quê? O azeite. O que significa? Que 5 delas tinham a presença do Espírito Santo. 5 delas não tinham reserva. Essa presença do Espírito Santo se apagou. Olha que coisa interessante. Não extingais o Espírito Santo de Deus. Não deixa a chama do Espírito Santo de Deus se apagar em vossos corações. Mantenha acesa, mantenha reserva na sua botija para que a sua lâmpada venha continuar acesa. Fala das 10 virgens, ali fala, principalmente as 5 prudentes, fala da nossa responsabilidade. Cada um de nós temos responsabilidade de manter a nossa lâmpada acesa, de manter o fervor, de manter a presença do Espírito Santo em nossa vida acesa todos os dias, até que venha o nosso Senhor. O versículo 17, para a gente finalizar, versículo de número 17 do capítulo 2, ele diz assim, quando Pedro começa a ministrar depois de Pentecostes, está se cumprindo aqui mais um fato profético. Ele diz assim: mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel, 2 pontos. E nos últimos dias, está falando dos acontecimentos dos últimos dias, acontecerá, que começou isso lá em Pentecostes, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Profetizar é essa palavra no grego que eu coloquei aqui, ó. Ó, profetel. Profetel, profetel. O que significa essa palavra? Profetel aqui, que vem do ofício da palavra profeta. Nós temos profeta no Antigo Testamento como ofício, nós temos o dom de profecia no Novo Testamento e temos o ministério profético. E aqui está falando justamente sobre esse ministério que é enviado por Deus para ensinar, como ensinador, aquele que revela a vontade de Deus através da sua palavra. Aí nós temos um exemplo aí de João Batista, que era considerado profeta, nós temos do próprio Cristo, que era considerado profeta, que pregava a verdade, que pregava a vontade de Deus. E aí ele fala assim, ó, vossos jovens terão visões. Horazes, essa palavra aqui, ó. No grego, horazes, visão. O que é que significa visão aqui? Visão aqui não é no sentido do grego blepo, de olhar com seus olhos físicos, mas fala aqui ato de olhar. Eu peguei isso da Bíblia, palavra-chave. Ato de olhar. Contemplar externamente um aspecto, internamente uma aparição inspirada, vista e visão. É a capacidade dada por Deus de ter uma visão a respeito
das coisas relacionadas ao reino de Deus. É esse tipo de visão aqui. Não é uma visão física, mas é uma visão no sentido amplo espiritual. A visão que Deus dá para que a obra dele seja realizada. Olha que coisa extraordinária. E isso, essa capacidade quem dá, vem do quê? Do poder do alto, do poder do Espírito Santo. E por fim, e vossos velhos, fala de pessoas idosas, velhos, sonharão sonhos, ou seja, não é o fim. Jesus está trazendo aí, a palavra de Deus está trazendo aí uma esperança. De velhos sonharão sonhos. A palavra no grego é onar. Onar quer dizer sonho. Atos capítulo 12, versículo 17. Só que o sonho aqui é a capacidade de sonhar. Eu estou velho, estou chegando no fim da minha idade, mas eu sonho que nós vamos ter uma igreja avivada, nós vamos ter uma igreja pujante, eu sonho que nós vamos ter uma igreja cheia do poder do Espírito Santo. Então nós, que somos a igreja do Senhor Jesus Cristo nesses últimos dias, devemos pedir a capacidade ao Espírito Santo para profetizar, no sentido de pregar e ensinar a palavra de Deus, para ter visão do reino de Deus, visão de acordo com a vontade de Deus, e sonhar com o quê? Com o ministério avivado como foi o de Pedro. Assim nós estaremos fazendo a vontade de Deus. Deus abençoe a sua casa, a sua vida. Eu espero que você tenha gostado desta aula, que ela tenha falado ao teu coração. Boa aula para você, que Deus venha capacitar você para dar uma aula extraordinária para os seus alunos. Deus abençoe a vida de vocês. Até a próxima aula, querendo Deus.